Então, aqui, boa noite. Fiquem à vontade para abrir suas câmeras, não abrir. Eu fechei o microfone de vocês, né? É igual a Shirley, que eu sei que ela tem um pouquinho de dificuldade. Qualquer coisa, Shirley, se você quiser falar alguma coisa, tem um microfone. A Shirley Perdão, qual é o nome da senhora mesmo, a mãe do Hernani? É Ana Maria. Ana Maria. Ó, temos Ana, 2 Anas aqui. Então, dona Ana Maria, vai ter um momento se eu ver que tem fechado, mas por enquanto da senhora está silencioso. Como a senhora está com dificuldade, eu nem vou fechar o microfone, né? Mas quiser falar, tem um microfonezinho na tela. Quem tiver no celular, é só clicar na tela, você vê o microfone. Quem tiver no computador, você clica na tela. Tá bom, Dani. Tranquilo, a Dani está no metrô. Aí quem não tiver no computador, é o microfonezinho, só clicar lá e abrir, tá bom? Então, a gente vai começar aqui. Sejam todas bem-vindas. Todas estão me ouvindo bem? Sim, né? Então, a gente vai começar. Era para ter sido semana passada, mas como eu falei para vocês, eu acabei ficando com Covid. É online, por que você não fez, né? Você não tinha que ter contato. É que eu estava com uma crise de tosse. Então, eu estava falando, estava tossindo. Daí, passar uma informação assim fica complicado, né? Não vai com qualidade. Então, eu acabei trazendo para esse dia e tive risco, porque algumas pessoas que poderiam naquele dia não vou poder, mas como eu vou gravar, isso daí vai passar para outras pessoas que não puderam participar hoje, né? Então, independente da quantidade, todas estão aqui, muito bem-vindas. Vamos pegar esse conteúdo com todo o coração, se conectar, porque, assim, eu acho que isso tem a ver com muita gente que está aqui, né? O medo, né? Na verdade, a gente não compreende, porque a gente tem tanto medo, porque que muitas vezes esse medo impede a gente de realizar, impede de fazer, impede de falar, entre outras coisas. Mas o medo, ele tem 2 lados e a gente vai aprender aqui, né? Deixa eu ir passando aqui. Então, primeiramente eu vou me apresentar para quem não me conhece, porque algumas pessoas eu conheço, né, aqui, e outras não. No caso aqui, eu acho que é mais a mãe do Hernani, a Ana. Né, a Ana, a outra Ana, eu tive a oportunidade de conhecê-la num outro evento também que eu participei, né, e as outras aqui eu conheço bem, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Kátia Vargem. Vocês não ligam não, às vezes vocês vão escutar um barulhinho do meu bebê lindo, maravilhoso, de 5 anos, cheio de energia. E faz parte, só que ele não impede a mamãe de trabalhar, a mamãe tem que trabalhar, então, se tiver alguns barulhinhos aí, é ele. Né? Então, eu atuo na área de treinamento de liderança há mais de 15 anos, onde antigamente eu trabalhava com gestão de pessoas e empresa no ramo farmacêutico. Então, eu treinava pessoas, né, para poder ter liderança dentro da empresa, treinava para pessoas que também iam aumentar de cargo, mudar, né, de cargo, crescer dentro da empresa. E depois desses últimos 4 anos, eu me especializei em treinamento para mulheres, né? E com especialização de produtividade e gestão de tempo. Então, eu sou coach, que, na verdade, a tradução é treinadora. Então, já colocando aqui, eu não sou terapeuta, não faço terapia, e sim, eu dou treinamento para a gente mudar a mentalidade. Sou palestrante, hipnóloga e consteladora familiar, apesar de ser consteladora e palestrante, que são terapias, eu não atuo. Palestrante, não, consteladora e hipnóloga, apesar de ter 2 especializações que são terapias, eu não atuo como terapeuta, e sim como treinadora, e utilizo dessas ferramentas dentro dos meus treinamentos, tá? Então, mais uma aí chegando. Também sou mentora. Dentro da mentoria, eu dou mentoria de oratória, que é uma mentoria para você ter uma comunicação assertiva, seja no ambiente familiar, ambiente de trabalho, dentro da empresa. E também mentora de negócios. Eu ajudo as micro e pequenas empresas a crescerem, a se posicionarem, tanto fisicamente como digital, né? Dentro do offline,
fazendo elas crescerem. Aquelas empresas, ou também para mulheres que querem e têm o desejo de abrir empresa, eu também ajudo a empresa do zero. E projetos também. Sou escritora e especialista comportamental e corporal. Né? Desempenhei esses últimos 4 anos a estudar a mente, principalmente a mente da mulher. E como a nossa mente é gostosa de ser estudada, a mulher é complicada. Vocês já viram falar aquilo que a mulher é complicada, né? E realmente, 4 anos estudando e ainda falta muita coisa para entender como é que funciona a nossa cabecinha aqui. Mas o fato da mulher ela ter essa amplitude dentro da consciência e da mentalidade, a gente tem uma coisa muito bacana, a vontade. E a vontade de mudança. E quando a gente tem essa vontade de mudança, a mulher com certeza tem grandes resultados na vida. E ela consegue virar essa chave. E ela tem a mais facilidade em crescer do que o homem. Vocês sabiam disso? A mulher ela tem essa habilidade maior, por quê? Porque a mulher é mais resiliente. Por que nós somos resilientes? Porque a gente é mãe, a gente é dona de casa, a gente trabalha, a gente faz várias multitarefas, né? Coloca um homem para fazer essas multitarefas. Vocês acham que eles não dão conta? Vocês acham que eles dão conta, gente? Quem acha aí que o homem dá conta? Complica tudo e bagunça ali o meio de campo. Só que a gente também tem um problema da gente se ocupar demais. E a gente precisa saber até onde é o nosso limite e o que a gente tem que fazer para a gente conseguir crescer, ter um desenvolvimento. Então, o meu trabalho é ajudar as mulheres, independente do ramo, seja pessoal ou profissional, a se desenvolver pessoalmente ou profissionalmente. Tá? Às vezes eu vou dar uma olhadinha aqui, porque o pessoal, tem algumas pessoas que estão com uma dificuldade de entrar e não estão conseguindo entrar. Então, é normal, porque para muitas pessoas essa ferramenta é nova. Eu tive habilidade, quem teve filho na escola deu conta, porque as escolas utilizaram muito o Google Meet, né, para fazer as aulas online. Então, vem aqui, né, a grande pergunta. Por que sentimos medo? Eu sei que aqui é uma palestra, eu vou dar um treinamento, mas alguém quer falar um pouquinho sobre por que vocês acham que sentem medo? Ninguém? Seria uma defesa do medo? Uma defesa. Alguém mais? Kátia, medo de julgamento das pessoas? Medo de julgamento das pessoas. Quem mais? Quer falar, Shirley? Vi que você ligou o microfone. Sim, sabe, eu sei lá, é um medo interior, assim, que a gente não sabe da onde vem, por que vem, medo tipo de dirigir, de água, como eu falei, lembra? Eu falei, água, dirigir, um medo que às vezes aparece dentro da gente e a gente não consegue entender o porquê daquilo. Você entendeu? É uma coisa, assim, surreal. Surreal, né? Pois é. Então, vamos entender aqui um pouquinho. O medo, né, pelo que algumas pessoas acham, que é um sinal de fraqueza ou covardia, mas, na verdade, é o contrário. Como até, acho que a Lidiane falou, ela é uma reação involuntária e natural, né? Então, na verdade, o ser humano, ela tem, porque é uma reação nossa. Se a gente tem contato com alguma coisa, a gente vai sentir medo. Isso é involuntário. Então, o medo, ele é normal, não é uma coisa ruim. Nossa, eu não sei o que está acontecendo, porque as pessoas estão entrando, mas não estão conseguindo entrar. Ah, agora conseguiu. Boa noite. A minha tia aí, ó. Então, o medo é algo nosso. Ele é involuntário e faz parte, ele é natural. Só que o que a gente precisa prestar atenção? Quando esse medo é algo que nos limita, que nos prejudica. Aí a gente tem que ficar em alerta. Então, vamos entender um pouquinho mais aqui, né? Muitas situações podem desencadear essa emoção. Desde ver uma barata, que eu vi que algumas pessoas colocaram lá que tinha medo de barata. Misericórdia. Até um revólver apontado para a nossa cabeça, né? O cérebro, ele é ativado involuntariamente quando sofremos tais estímulos.
né, que ajuda a gente a ficar mais estressado. Então, liberando algumas substâncias que dissipam o nosso coração, disparam o nosso coração, tornando a nossa respiração ofegante, contrai os músculos. E essa é conhecida como a reação de luta ou de fuga. Afinal, está associada ao nosso instinto de sobrevivência. Só que aí a gente vai entrar nesse percurso. Ou luta, ou a gente foge. Igual eu falar para vocês, gente, eu tinha pavor, eu tinha fobia de barata. Eu falo tinha, porque alguém falou assim, ué, é possível você parar de ter medo de barata? Será que é possível você parar de ter medo de barata? Então, eu vou contar um pouquinho o caso meu. Eu tinha fobia. Fobia, né, quando a gente fala, é medo, mas é um medo extremo de barata. Eu até me lembro uma vez, que foi quando meu pai viu, e até ele falou, né, que ele falou que ele viu que realmente eu tinha medo, muito medo de barata. A barata chegou, aquelas baratas voadoras, gente. Ninguém merece aquelas baratas voadoras. Veio e, pá, bateu na minha cabeça e eu coloquei a mão. Nessa que eu coloquei a mão, eu senti aquela barata, a minha mão. Eu lavei o cabelo, eu esfregava a mão, chegou a minha mão a quase machucar. Meu pai falou, para com isso. Mas eu sentia aquela barata, eu entrava em pavor. E não era frescura. Eu não matava barata. Você via aquele bicho, eu gritava e sumia, né? Saía correndo. Aí, com o tempo, eu fui percebendo que aquele bichinho daquele tamanho, claro, com conhecimento, né, gente? Não vou falar para você que eu consegui ressignificar isso faz tempo. Faz poucos anos. Ele não poderia me fazer mal. Quem estava fazendo mal para mim mesmo era eu. Porque eu me machuquei tentando limpar aquela barata que nem estava mais na minha mão, nem no meu corpo. Entendeu? Então, eu tive que ressignificar isso. De ver que aquele bichinho minúsculo, asqueroso. Hoje eu não tenho medo, eu tenho nojo. Então, mudou o sentimento. Quando a gente fala ressignificar, que eu falo, como a gente tira o medo? Ressignificando ele. Então, hoje eu olho para a barata, eu dou um showzinho, que é básico, porque é involuntário, gente, está dentro da gente. Mas eu pego o chinelo, eu pego a vassoura, ou pior, como diz o Brown, né? Eu pego o spray e acabo com a metade do spray batendo na barata, que ela chega a ficar branca, para ver se ela morreu mesmo. Eu consigo, mas eu não conseguia. Aquele dia foi forte para mim. Eu sentia, gente, eu dormi sentindo ela passando na minha mão. E eu só batia assim na cabeça. Então, muitas pessoas têm medo que chega nesse grau. E eu sei que vocês devem ter algum tipo de medo que chega a ser assim. Que te limita, eu me limitava. Eu ficava travada. Se não matasse a barata, até a Karina também tem pavor. Um dia, logo no começo da doença dela, ela chegou até a sair da cadeira de roda. A gente brincava, vamos colocar uma barata? Quem sabe ela volta a andar? A gente brincava, porque aquele dia ela saiu, pegou o movimento, por quê? Fuga. E às vezes você tem uma força tão grande para poder sair desse medo. Só que ela poderia ter se machucado. Então é o medo que bloqueia, o medo de fuga. Entendeu? Então vamos entender um pouquinho sobre isso, né? Boa noite, né? Sejam bem-vindas, meninas que entraram agora. Né? Tem gente entrando mais. Então, boa noite. Então, vamos entender. Então, a gente tem o medo de luta e o medo de fuga, né? Hoje, eu sei que quando eu falei, né, o destravar do medo, que eu falei, coloquei lá no grupo sobre o medo, todo mundo ficou pensando lá nos medos de fuga, não foi isso? É o medo que bloqueia vocês, é aquele medo que, né, vocês fogem. Só que o medo, como é que funciona o medo de luta? Vocês sabem? Não. O medo de fuga... Encara, né? O medo. Exatamente, Karina. O medo de luta é quando a gente encara o medo. Né? Eu tinha medo de fuga pela barata e hoje eu tenho medo de luta. Eu vou lá lutar com ela, porque ela é bem... Gente, olha o tamanho de uma barata. Se fosse aquela barata lá, para quem assistiu o MIB, aquele barata gigante é uma coisa, né? Eu ia sair correndo. Mas a baratinha aqui é pequena, então nós temos que ser maiores que os nossos medos. É fácil? Não. E vocês vão entender por que não é fácil. Porque esse medo não foi algo, como a Shirley falou, né? Que veio de um dia para o outro. Ela não sabe de onde vem esse medo.
E muitas vezes a gente tem medo, que a gente até fala assim, esse medo é bobo, mas não é bobo. Ele está enraizado em você, porque algo aconteceu e aquilo ficou forte em você, que hoje você não consegue enfrentar. Entende? Então, quando a gente tem o medo de fuga, são medos que nos limitam. Limita nosso crescimento, limita nosso desenvolvimento, limita a nossa evolução. Agora, quando você luta, transforma aquele medo que a gente fala, né? Eu falo muito a minha frase, transforma o medo em coragem e vai. Aí fala, mas como assim, Kátia? Eu vou citar alguns medos que eu coloquei até lá no grupo, e algumas interagiram, né? Esse medo desse primeiro lado aqui, porque se eu falar direita e esquerda, para mim vai estar de um jeito, para vocês vai estar de outro, tá? É o medo mais comum entre a população mundial. Então, as pessoas têm medo de ficar doente. Durante a pandemia, quantas pessoas adquiriram a síndrome do pânico? Muitas. Eu trabalhei, durante a pandemia, muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas pararam. Eu trabalhei muito, gente. Eu tive muito cliente durante a pandemia, porque era exatamente o trabalho que eu desenvolvia, destravar. E eu peguei muita mulher com síndrome do pânico. Ai, agora a gente tem uma doença, a gente não sabe o que ela é, quais são os efeitos, a gente começou a perder muitas pessoas ao nosso redor, a gente viu as pessoas adoecendo, então as pessoas começaram a se trancar dentro de casa e ter medo de sair. Então esse medo é um medo o quê? Limitante. Por que que ele é limitante? Porque a pessoa adquiriu um medo que bloqueou ela, só que o que ela trazia em troca? Uma outra doença. Ela tinha medo de ficar doente e trouxe uma outra doença, ansiedade e síndrome do pânico. Foram as duas doenças associadas mais frequentes dentro da pandemia. E a depressão. E foi alinhada ao estado da doença? Sim. Aí eu faço uma pergunta. Vocês, durante a pandemia, vocês ficaram com medo de pegar Covid? Acho que todo mundo, né? Era uma doença que a gente não conhecia, que a gente viu matando todo mundo, né? E de repente não tinha cura, não tinha vacina. A gente teve medo por nós, tivemos medo pelos nossos, não é verdade? Pelos nossos, no começo, pelos nossos idosos, depois começou a atingir os jovens e muito mais agressivo, e de repente começou a atingir nossas crianças. Por quê? Porque a gente lutava com algo invisível, que era o vírus. E o vírus, em todo o organismo, ele já muda. Totalmente. E como é que a gente consegue brigar com isso? Não é verdade? Mas isso já vem do quê? De raiz lá fora. Por que que a gente ficou com medo? Porque quando a gente ligava a televisão, o que que acontecia? O que que vocês viam na televisão, gente? Só desgraça, né? Era morte, morte. Ia para as redes sociais, eu falo assim, eu entro nas redes sociais ainda até hoje, né? Mas eu sentava nas redes sociais dando os meus sentimentos. Para quem tem bastante gente dentro da rede social. Então, a influência social fez aumentar o nosso medo. Mas isso já estava preso e alinhado a algo lá no passado, que a gente já vai falar. Medo de morrer, associado a ficar doente, e também foi o medo que mais cresceu durante a pandemia. Quem aqui tem medo de morrer? Ninguém tem medo? Ai, que bom, né? Porque a gente sabe... Não, fala assim... Nós que vamos ter medo de morrer, não, gente, porque a gente sabe que a morte... ela faz parte do nosso ciclo. É a única certeza que eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de ficar doente. Tem medo de ficar doente, então... Morrer é fato. Eu nem procuro pensar, Kátia. Mas é verdade. Porque é algo que a gente sabe que vai acontecer em algum momento da nossa vida. Então, se a momento gente, vai. Né, se a gente ficar com medo de morrer, a gente não vive. É isso, verdade, é verdade. Antes eu tinha muito medo. Aí depois eu comecei a pensar do jeito que você falou aí. Se eu for pensar, eu não vou viver dia nenhum, porque a gente não sabe a hora. Não sabe a hora, então viva cada dia o seu momento. Cada dia, né? Tem até uma, mas eu acho que ela não entrou. Ela tentou entrar, mas não entrou. Que falou para mim, veio conversar comigo, falando que a filha dela de 5 anos tá com medo de morrer. 5 anos.
Aí vocês vão entender um pouquinho do porquê isso e o porquê que ela precisa trabalhar isso. E eu falei para ela, porque ela achou que eu era terapeuta, por isso que eu já deixei claro, não sou terapeuta, sou treinadora, né? Que ela precisa trabalhar isso. Porque esse medo que está nessa fase de 5 anos vai crescer. Mas eu não vou dar ainda spoiler, que a gente vai falar mais. Medo de altura, medo de água, né? A Shirley. Ô, Kátia, se eu tivesse colocado, eu tinha colocado todos aqueles lá. Né? Então, medo de altura, medo de água, medo de voar, medo de sangue, medo de escuro. E olha só, como todos esses medos podem bloquear a gente de viver. Ah, eu tenho medo de falar em público. Quantas oportunidades uma pessoa que tem medo de falar em público perde? Por ter esse medo. Não, né? Medo de altura. Perde oportunidades de pegar e fazer loucura, porque a nossa vida não é só de coisas certinhas, as loucuras também fazem parte, né? Viajar de avião, igual, por exemplo, vou falar de Minas Gerais, que eu sei a distância, porque eu fui tanto de ônibus quanto eu fui de avião. Para ir para BH, a gente gasta 40 minutos de avião. E de ônibus, 8 horas. Aí eu tenho medo de altura e tenho medo de voar. Aí a pessoa vai pegar e perder 16 horas dela, que ela poderia estar ganhando se ela fosse de avião. Olha como é que bloqueia. Não é verdade? Aí, por que a pessoa tem medo de altura? Muitas vezes tem medo de avião, tem medo de altura. Ela já andou de avião? Ah, porque o avião vai cair. O avião é um dos transportes mais seguros do mundo. Se você olhar entre acidente de avião e acidente de ônibus, qual que tem mais? Não é de ônibus? Eu estou agora. A pessoa tem medo de altura. Reunião. Você viu? Heitor aqui, avião. Tá bom, tá. Beijo. Beijo. Né? Medo de sangue. De repente, a pessoa tem um sonho, um desejo de ser médico, trabalhar na enfermagem, mas tem medo de sangue. Isso impede ele de realizar, ter uma profissão, que seria a profissão de sonhos. E ela não faz. Por quê? Porque tem medo. E por que será que ela tem esse medo? A gente vai saber. E esses outros medos, que é desse outro lado, são os medos que te impedem de atingir o sucesso na vida. Primeiro medo de exposição. As pessoas têm medo de se expor. As pessoas, eu trabalho muito com as minhas mentoradas de microempresas. Primeira coisa, tem uma aqui que não me deixa mentir, né, Simone? Ó, você agora, para poder vender mais, vai ter que se expor na internet, vai ter que mostrar sua empresa. Ai, não vou, tenho medo, não quero, tá? Então você não vai vender, porque quem não é visto não é lembrado. Não é verdade? Teve que desbloquear isso. Depois ela vai contar um pouquinho aí, que vocês vão saber um pouquinho da história dela. Medo de sucesso. Existe gente que tem medo de sucesso, gente. Eu tinha medo de sucesso. Porque eu não tenho medo de fracasso, que é o terceiro item. Porque na vida, os meus pais, a gente aprendeu que a gente cai e a gente levanta. Dentro da nossa cultura religiosa também, a gente cai e a gente levanta. Mas o sucesso eu tinha medo. Por quê? Esse medo de ter sucesso, tinha várias barreiras. E eu tinha esse medo. E isso me bloqueava de ir além. Porque quando eu via que eu estava sendo para mais, eu voltava. Te impede a ter sucesso. O medo de sucesso te impede a ter sucesso. De se posicionar. E se posicionar não é se posicionar nas redes sociais só. Alguém está falando com você, você não consegue dar a sua opinião. Você se cala. Né? Quem cala consente. E aquilo te dá uma angústia. E você fala, por que eu não falei? Eu tinha que ter falado. Não é verdade? E isso pode provocar doenças, gente. Doenças que a gente chama de doenças psicossomáticas, porque atinge o corpo. Porque você segura aquilo. Né? De receber críticas. É a tal do julgamento. Né? Que a Lidiane falou ali no começo. Receber crítica é tal julgamento. A gente precisa entender o que você pode receber para você e o que você não recebe. Porque falar, gente, todo mundo vai falar mesmo. É verdade. Eu tenho até a frase, fale bem e fale mal, mas fale de mim.
Quando você coloca isso, você sabe que vão falar. Se você está fazendo alguma coisa, vão falar de você. Se você não está fazendo nada, vão falar de você. Se você emagreceu, é porque você emagreceu demais, está doente. Se você engordou, você engordou demais. Gente, está desenfreada. Né? Se você está bonita, você... nossa, mas para que isso? Seu marido não tem ciúme. Então, vão falar de qualquer jeito, gente. Então, receba as críticas, não tenha medo delas. Né? E muitas críticas fazem você evoluir. Sabe aquela pessoa, quando você quer fazer alguma coisa, não vai dar certo. Não faça isso. Não, você não é capaz. Não, eu sou sim. Medo de tentar. Pessoas têm medo de fazer alguma coisa, de tentar. Então, elas não se colocam a ter oportunidade. Vou dar um exemplo. O concurso público. Seria ótimo, né, gente? Se tivesse um concurso público, 100 vagas para 100 pessoas candidatadas, né? Para 100 candidatos. Não. É 1000 vagas para um. Aí você olha lá, não vou tentar. Eu não vou conseguir. Você já se limita. Você já perdeu ali. Por quê? Por medo. E se de repente você passa no concurso? Você nunca vai saber, né? Medo do novo. Pessoas têm medo daquilo que é novo. Mudança. Por que todo mundo teve medo lá na pandemia? Porque teve que mudar tudo. Vocês tiveram que ficar em casa, tiveram que entrar em isolamento, mudar a rotina. Será que eu consigo trabalhar com computador? Era tudo muito novo, né? Então, muitas pessoas se bloquearam. Eu lembro que quando eu comecei a minha carreira, eu já entrei no online. Eu já entrei no online direto, antes da pandemia. Todo mundo falou para mim, pessoal, os coaches, os treinadores, você é louca. Não dá para fazer sessão de hipnose pelo computador, não é seguro. Eu falei, é seguro sim. Dá para fazer sim. Não dá, não tem como, não tem como. Todo mundo abriu seus consultórios, todo mundo abriu o consultório que a gente fala. Eu não abri, eu trabalhei em casa. Por quê? Porque eu queria ficar com o meu filho, eu não queria colocar meu filho na creche. Queria trabalhar em casa e cuidar de meu filho crescer. Aconteceu o quê? Isso foi em 2019, quando eu comecei a carreira. 2020, pandemia. Todo mundo teve que ir para onde? Para online. E aí, foi possível? Foi. Eu entrei, todo mundo entrou. Só que aqueles que não se treinaram não conseguiram ficar no mercado. Trabalho com outra coisa hoje. Por medo do novo. Né? E medo de errar. Quem aqui tem medo de errar? Tem alguém que tem medo de errar? Ninguém tem medo de errar? Que ótimo. Tem sim. Claro. Muito medo. Tanto o fracasso e o errar, gente, o sucesso é a soma dos seus fracassos. Você vai errar muito antes de você ter sucesso. Então, não tenha medo. Então, agora, vamos entender por que esses medos acontecem. Vocês já viram falar uma coisa que se chama crenças limitantes? Algumas já, são minhas alunas aí, não precisam falar. Mas quem não ouviu falar, o que são as crenças limitantes? As crenças limitantes são crenças que são colocadas e impostas para vocês, que vocês acreditam como uma verdade. Existem vários tipos de crenças, mas eu vou trazer duas para vocês, porque seria, assim, umas 2 horas para me falar bem profundamente sobre crenças ou mais, porque é um assunto muito profundo dentro da área de desenvolvimento pessoal. E eu vou trazer duas que são muito fortes, que vocês vão identificar, que faz com que vocês tenham essas limitações de medo nos dias de hoje. A primeira são as crenças hereditárias, e a outra são as crenças pessoais. Vamos entender um pouquinho, né? As crenças hereditárias, elas estão alinhadas à nossa primeira e segunda infância. Do 0 aos 7 anos e dos 7 aos 13 anos. São todas as informações que nós recebemos, olha só, gente, dos nossos pais. Então, quer dizer, Kátia, que os nossos pais nos deram bloqueios pelo que nós temos hoje em dia? Também. E é uma das crenças mais fortes que existem. Por quê? Porque quando nós nascemos, nossos pais são nossos heróis. E nós acreditamos cegamente no que eles falam para nós, não é verdade?
Mas é culpa deles? Não, porque eles não têm esse conhecimento. Indiretamente, eles formam crenças que limitam a criança na fase adulta. Né? E isso, para quem é mamãe aí, que ainda dá tempo, vai fazer você ter um comportamento diferente para cuidar do seu filho. Vamos citar alguns exemplos, né? Você é burra, você é burra. Meu filho, por que você é tão burro? Minha filha, por que você é tão burra? Fala assim, indireto, assim. Ele tá falando o quê? Não é para você não, filho. A mãe nem acha que o filho é burro, mas ela coloca, por quê? Porque ela já escutou lá atrás e ela traz isso. Só que para a criança, ela acredita. E ela vai levando isso. Gente, eu pego o cliente que fala, eu sou muito burro, e bate até na cabeça. Eu falei, não, você não é. Quem te disse isso? Todo mundo. Não. E o que você pensa sobre isso? Não, mas foram as pessoas. Ela nem sabe a opinião sobre isso, porque foi colocado para ela. Pais que exigem demais das crianças. Aí a gente tem aquela criança perfeccionista que não podem errar. Porque coloca ali, meu filho, você não pode errar. Minha filha, você não pode errar. Medo de barata, de repente a minha mãe tinha medo, a gente viu, pegou e simplesmente modelou o comportamento. As crenças também são colocadas pelo comportamento que nossos pais fazem e nós modelamos. Que as crianças modelam exatamente o nosso comportamento. Você não olha, você puxou seu pai, você puxou sua mãe. Entendeu? Então tem certos comportamentos que aí no futuro vai te limitar. Você se acha burro, então você não consegue tentar. Você se acha burro, então você tem medo de fracassar. Porque você já sabe que você vai fracassar na sua cabeça. Aí eu tenho medo de água. Aconteceu algum fato na sua infância que te fez ter medo da água. Só que o que acontece? Mas, Kátia, eu não me lembro, sim. Nós temos uma coisa dentro da nossa mente, tá? A nossa mente, gente, ela não sabe o que é real e o que é fantasioso. O que é verdade e o que é mentira. Ela só aceita e produz aquilo que a gente acredita e manda para ela, para a mente. Então, lá aconteceu alguma coisa, não, sai da água, não, a água vai acontecer isso, não, se você for para a água, você vai se afogar, pronto, vai criando medo. Vai criando aquele medo, e com o tempo esse medo só vai ficando pior, e você começa a ter medo da água. E tem outros tipos também, citando aí, vamos ver o exemplo de outro aqui. Medo de voar, a criança deve ter, porque pegou medo que já vem de característica de pai, mãe, que tem medo de voar. Se fizesse parte da vivência dos pais, a criança, você não teria. Pode ver que tem comportamentos que seguem uma linhagem. Vó, mãe, filho, neta. Heranças. Bloqueios que vêm de heranças. Agora está todo mundo quieto, né? Porque esse assunto é bem sério. E nesses estudos, quando eu vou trabalhar os bloqueios, desbloqueio, a gente começa a mexer no passado. A gente faz uma regressão. E lá nessa regressão a gente consegue ver a fonte do medo, a fonte do bloqueio. E vou falar para vocês, todas as minhas clientes estavam alinhadas a pai e mãe. Mas isso é involuntário. Então, papá, mamães aí, né? Não se sintam culpada por alguma coisa. Nós só seguimos padrões. E aqui, dentro desse workshop, eu quero trazer uma nova visão para vocês. Tem como mudar? Claro. A mudança a gente sempre faz agora. Dá tempo. Mudança de comportamento, mudança de mentalidade. Entende? Mas vocês estão muito quietinhas aí, gente. Tá tudo ok? Tá muito sério? Tá pesado o assunto? Mas, assim, eu trabalho isso. Né? A Karina, minha irmã, ela teve uma crença, né, que limitou ela lá no passado, que fez com que ela ficasse numa cadeira de rodas.
né? E a gente só descobriu isso fazendo um trabalho de coach. Quando eu falo que certas limitações, certos bloqueios podem atingir o seu próprio corpo, é verdade. Porque nós temos que dominar a nossa mente. Quando a gente deixa a nossa mente dominar o nosso corpo, nossos pensamentos é onde a gente tem as nossas limitações. Seja senhora da sua mente. Mas nós não somos treinadas a isso. Por isso a dificuldade da gente realmente ressignificar isso. Nós temos essa dificuldade porque não somos treinadas. E o meu trabalho é treinar a sua mente para desbloquear essas coisas. E eu estou trazendo isso para vocês para dizer que tem como virar a chave. Né? E aqui eu dei pequenos exemplos das crenças hereditárias. Ai, pega um pouquinho, filho. Cadê o papel que estava aqui? Dá o papel para a mamãe, que a mamãe vai usar. Dá os 2 papéis aqui. Dá o outro também. Peraí, gente, desculpa. Meu filho tirando meu material da aula. Né? E eu não vou entrar mais profundamente na parte das crenças hereditárias, porque eu vi que ficou pesado o assunto por aqui. Mas é uma verdade, e é um estudo. Assim vocês vão criar curiosidade para saber mais sobre isso. Né? Mas... Oi, pode perguntar, hein, gente? Rapidinho? Não, que você falou assim, que assustou. Não é, para mim, não assustou, porque eu já conheço esse assunto, graças a Deus. Então, assim, tá só... como que fala? Complementando, né? Então, assim, eu tô prestando atenção, é que eu não quero te cortar, né? Ficar toda hora... Não, porque a gente mas não tá ao pode. vivo ali, né? Então, Não, assim, mas se as pode. meninas quiserem perguntar, para mim tá ótimo, tá? Tô gostando. Tá, ótimo. Pode falar, viu, gente? Aqui, aproveito para perguntar, para questionar. É um treinamento, e o treinamento que eu faço é assim, eu não gosto do monólogo, por isso que eu sempre vou ficar perguntando. Eu gosto de entender o que vocês estão achando, o que vocês estão pensando, e de repente aqui mesmo a gente consegue desbloquear alguma coisa aí, né? Então, aproveitem, né? E então, essas crenças, né? Você é professora, né? Isso é importante saber de crença, porque a gente também, Sim. a crença que a minha irmã adquiriu não foi de pai e mãe, foi da escola. Está alinhada também à infância. Sim, A isso é gente verdade. fala Posso que falar sim. rapidinho? Pode, são Você as falou para crenças. falar, eu vou falar. Por favor. Eu mesma, assim, eu sempre fui muito desinibida, né? Quem me conhece desde pequena sabe que eu sempre fui muito falante. E é igual você falou, a gente vai crescendo, parece que... Não só crescendo, né? Desde pequena, conforme vai passando o tempo, com quem que você vai convivendo, família, dependendo da escola, né? Às vezes um professor que você pega muito bravo, né? Porque antigamente, nós, os professores eram mais rígidos, né? Hoje a lei mudou, tal. Então, assim, a gente tem uma outra conduta, uma outra forma de trabalhar, né? Com a criança. Nem pode mais ser daquele jeito. E eu peguei essa parte, né, dos professores ser muito rígido. E eu lembro que eu tinha dificuldade na matemática e eu fui fazer uma conta na lousa, a professora me chamou e eu tava com medo de errar. Chegou lá e eu errei. Sabe o que ela falou? Você não sabe, sua burra. Se eu te falar que eu não sei matemática até hoje e que eu lembro disso. Você vê como é que é? É um Exatamente. negócio seríssimo isso. E você falou uma coisa muito engraçada da matemática, Lídia. Olha só, gente. Ela não gosta da matemática. E eu dando mentoria de oratória para uma cliente, ela ia entrar, mas ela não conseguiu entrar, porque ela está no outro cliente também. Aí, ela pegou, eu peguei e falei para ela, né, na oratória, falei, faz a apresentação para mim, de cara, né? Quem já fez oratória comigo sabe. Eu falo, faz a apresentação aí. Ai, mas você está brilhando, você está parecendo minha professora de matemática com uma vara na mão. Na hora que ela falou isso, eu falei, nossa. Falei, você tem um problema com a matemática, né? Ela tem, eu odeio matemática. Eu falei, não, você odeia a situação que foi imposta para você no passado. Minha professora batia com o giz de cera na minha testa. Acorda, aprende, faz isso. Isso é muito sério. Eu falei, a matemática ela é linda quando você entende. Eu tive um professor maravilhoso, aqueles professores assim que fez a matemática ser fácil. E aí se torna, entendeu? Eu amo matemática, né? Meu filho também, tá vendo? Acaba modelando. Então, é complexo o que acontece lá. Isso daí são as crenças sociais. Eu não trouxe aqui, mas vou acabar falando, que é as crenças que a gente tem dentro da sociedade. E a primeira crença social que a criança tem é na escola. Kátia, eu posso aproveitar o gancho e falar agora?
aproveitando o gancho senão já que a gente está no assunto, né? E a Lidiane falou que é professora, né? Então, a questão que aconteceu comigo, e eu fui só descobrir depois, agora, né, Kátia, na fase adulta, o que tinha acontecido comigo, né? Porque aconteceu um fato na escola, que aí, involuntariamente, inconscientemente, eu trouxe para a minha vida, e foi uma coisa que desencadeou realmente o que eu tenho hoje, né? Hoje eu sou cadeirante, eu tenho artrite reumatoide, e a artrite reumatoide a gente sabe que é uma doença psicossomática, né? Ou seja, eu guardava muitas coisas para mim, porque eu não me expunha muito o que eu sentia, os meus sentimentos, minhas opiniões, eu guardava muito para mim. E aí foi numa terapia que eu descobri, a gente descobriu que eu era um pouco tímida em algumas situações, mas eu não entendia porque eu era espontânea em outras situações, né? Aí a minha psicóloga falou, por que você é tímida, Karina? Aí eu falei assim, não sei, ela sabia que não existe timidez? Aí ela fiz eu puxar alguma coisa na infância, ela falou, tudo que está ligado hoje à nossa fase adulta é algo que está ligado na infância. Aí eu puxei essa situação da professora. Só que na terapia a gente não trabalhou muito, eu consegui trabalhar com a Kátia no coach, porque a gente trabalhou muito a questão das crenças limitantes. E aí, para mim, foi determinante que aí que eu consegui alavancar. Porque quando eu voltei, né, na minha infância, que eu fui lembrar e puxar, uma vez uma professora me expôs, né, uma amiguinha lá, uma coleguinha de escola, falou que tinha machucado ela, e eu não tinha machucado, né? E aí a professora ouviu as duas, só que ela me ouviu, mas ela resolveu me punir, falando que eu tinha sido machucado a menina, e a menina falando que sim, me colocaram de castigo, né? A professora colocou de castigo, então eu sofri uma grande exposição ali. Outra professora não acreditou em mim, eu chorava muito, né? Acho que é por isso que eu já sou bem chorona, mas agora eu já consigo trabalhar isso. E assim, então foi uma expulsão muito grande. Involuntariamente, e eu cheguei, não contei para minha mãe. Por quê? Porque como a gente fazendo uma análise disso, a professora é a segunda pessoa que a gente confia muito. É Porque a verdade. mãe, a gente confia muito na mãe, e eu sou uma pessoa que eu gostava muito daquela professora, né? E assim, ela não confiou em mim. Então aí já começou um bloqueio ali, naquele momento. Involuntariamente, eu trouxe isso para minha vida, porque eu era uma pessoa que não expunha minhas opiniões. Eu não me posicionava diante das coisas, eu tinha medo de falar em certas situações que eu não me sentia confortável. Então a gente foi puxando que tudo isso foi toda a situação que eu tive, né? Não acreditar em mim, a professora não acreditou em mim, então isso veio numa questão de autoconfiança muito grande, né, em mim. Então, eu medo de falar também, porque vou falar para quê? Porque não vão acreditar em mim. E a exposição, que foi muito grande. Então, mais ou menos 3 coisas que eu acabei trazendo para a minha vida. Aí, quando eu trabalhava, aconteceu também uma situação que eu fui exposta novamente por um cliente do meu chefe, e a partir daí, daquele momento, também foi desencadeando várias coisas em relação a mim, dores, né? Então aquilo lá foi um boom, né? Do que aconteceu lá no passado, trouxe à tona tudo de volta e eu reagi no meu corpo, né? E o corpo, ele realmente, se a gente não trabalha, o corpo não fala que o corpo ele acaba adoecendo muitas vezes por situações que a gente vai levando. E aí foi o que aconteceu. E depois que eu fui descobrir, né? Que aí hoje eu já trabalho, né, esse lado eu consigo falar, eu consigo me posicionar, eu consigo dizer não, e, né, e tudo isso é muito aliviante, né, então você poder se posicionar quando você está certa, mesmo você expor a sua opinião, não ter medo, né, vai com medo mesmo, né, então a gente tem que trabalhar mesmo essas crenças limitantes, porque geralmente é lá na infância, mas se a gente não trabalha isso na nossa vida adulta, ela impede de fazer muitas coisas. Realmente, ela já me impediu de fazer, acho que se posicionar, você não conseguir se posicionar diante de alguma coisa é muito ruim, né, e hoje eu já não tenho esse medo, né, às vezes eu respiro um pouco, que é um processo também. Às vezes, no momento, eu não consigo me posicionar, mas eu nunca deixo de me posicionar. Eu respiro
Se eu não conseguir naquele momento, depois eu vou, olha, aquela situação foi isso, e eu consigo me expor. Então, tudo é uma questão de trabalho e a gente também tem que se permitir, né? Então, é isso. Shows. Vocês conseguirem entender a história da Karina? Então, a gente fala assim, nossa, a doença... Então, quer dizer que a doença dela foi na mente, que atingiu o corpo. Depressão, câncer, são doenças da mente. Como acontece isso? Você tem um start na sua infância, e isso vai vindo. O que acontece? A gente tem algo que a gente chama de ego. Acontece alguma coisa lá com a gente no passado, como aquilo dói, o ego ele se encarrega de te proteger. Então, ele faz você esquecer. A Karina tinha esquecido disso. Ela, mas a mente não, porque o subconsciente, que é a nossa mente, né, de memória prolongada, ele não esquece. Então, toda vez que ela era exposta à situação, tinha como se fosse um cofre, vinha e armazenava. Aí ela era exposta de novo, vinha, pá, armazenava. Exposta de novo, vinha, até acontecer um start. E para a gente modificar, acontece um start, que é aquele start, que é aquele boom, e é onde você desencadeia, no caso da Karina, a doença. Tanto que o que aconteceu com ela foram dias, né, Cá? Você começou a apresentar a doença. A depressão, é a pessoa depressiva. A depressão está alinhada a ela agir, ó, há anos. E o start fez com que ela ficasse presa à depressão, que é o quê? A depressão é excesso de passado. Então, tudo está alinhado ao seu passado. Se você não ressignifica, falta de perdão, ressentimento, evita, você tem depressão. Entende? Boa noite, Ana Parelli. Mais uma Ana. Temos 3 anos aqui no nosso treinamento. Você entendeu? Então, Cátia, como ela deixa eu pegar o gancho dela aí. Opa, estou adorando isso. Porque ainda a minha nora, agora mesmo, tinha acabado de falar antes de começar a live, que eu não me posiciono, que eu não falo não. Você tem que falar não, ela disse para mim. Parece que ela estava sabendo que ia acontecer essa conversa. Ela falou, você tem que falar não, você tem que saber se posicionar. Você fica omissa, não sabe falar não. Então, fica aquele medo, sabe? Fica aquele medo. Você deveria ter falado. Ela falou assim, você tem que falar. Por que você não tem que falar? Você tem que falar. Você tem que fazer suas coisas, você tem que fazer suas coisas. Se a pessoa não concordar, problema dela. Mas você tem que fazer. Então, mesmo que ela tá falando aí, entendeu? Então, muitas coisas aí que você está falando, o medo da água, eu me lembrei de um caso lá atrás, entendeu? E eu não, como eu conversei com você na academia, se uma pessoa começar a discutir comigo e vir para bater em mim, ela vai bater, porque eu falo uma palavra e já começa a chorar. Então, a depressão que você está passando, que eu já tive por 3 vezes, foi aquilo que a gente conversou, entendeu? Então, a moça falando, que eu esqueci o nome dela, Karina. A Karina falando, eu me identifiquei muito. E o corpo adoece, o corpo dela adoeceu, e o meu adoeceu a mente. Exatamente. E pode ver, está alinhado ao seu passado. Está alinhado ao tudo que você falou aí está alinhado ao meu passado. Eu fui buscando, sabe? Conforme vocês estão falando aí, eu fui buscando lá, veio assim, sabe, na minha mente. Que bacana, é bom. É para trazer isso, é destravar. A gente veio aqui para destravar. É igual uma coisa. Porque, gente, existe tanto caso de crianças que são abusadas quando crianças e os pais nunca ficam sabendo. A criança tem vergonha de falar. Ela tem medo de falar para a mãe e para o pai, sendo que tinha que ser a pessoa que ela tinha que confiar, principalmente a mãe. E eu peguei clientes que durante o processo a gente fez uma indução, que a gente voltou no passado e ela descobriu por que ela estava num relacionamento abusivo. Porque aos 8 anos de idade ela tinha sido abusada pelo vizinho.
Só que ela não contou para a mãe porque a mãe batia nela. Então, ela pegou e se fechou. E imagina como é que foi essa criança. E ela entrou num relacionamento de 10 anos, um relacionamento abusivo. Porque era como se ela estivesse pagando por aquilo que ela fez, porque na cabeça dela aquilo era errado. Ela era errada. Então, uma coisa que eu falo, vamos dialogar com nossos filhos. Meu filho chega da escola todos os dias. Meu marido fala, para que isso? Eu falei, eu sou entendedora, eu trabalho com isso, eu sei os bloqueios que as crianças têm. Filho, tá tudo bem? Como é que foi na escola? Se ele vem com um olhar diferente, eu já vou cutucando até ele falar. E sempre que eu cutuco, tem alguma coisa. Então, a gente tem que ter essa postura com nossos filhos. Porque a gente consegue desbloquear isso lá na fase, né, da infância. Entende? E a outra crença que a gente tem são as crenças pessoais, que são aquelas que nós criamos. Essa também é séria, viu? Eu não sou capaz, eu não sou boa o bastante, eu não mereço. A mulher tem muito da síndrome do não merecimento. Verdade. Eu não mereço. Principalmente quando ela vai empreender. O que eu tenho que colocar na cabeça dessas minhas empreendedoras? Mas eu não posso cobrar caro. Por quê? Você não merece ganhar mais? Seu produto é bom. Não, eu vou fazer de graça primeiro. Eu falei, tá, de graça vai pagar suas contas, tu tá empreendendo. A mulher tem essa dificuldade de aceitar, receber. Existe uma coisa, gente, que a gente chama de abundância. Para você ter abundância, você tem que dar e você tem que receber. Prosperidade. Eu tinha dificuldade de receber. Eu adorava dar, mas eu tinha dificuldade de receber. Crença. Eu também, Kátia. É. E eu ficava sem saber, mas por quê? Porque eu me sinto mal, né? E Eu só me receber sentia algo. bem, ao contrário. Hoje eu recebo, gente. Amo receber, amo ganhar também, e agradeço. Eu já mudei isso também, tá? Eu também. Isso também agora eu já estou mudando, viu? Antes, não precisa comprar nada para mim, não. Agora, precisa não. sim. Pode comprar, e fica a dica aí. Pode comprar, à vontade. Pode comprar, recebo. Eu Mas recebo. são crenças que nos limitam. Às vezes a pessoa pega e te dá com toda... não precisava. Quem disse que ela tá te dando que você precisa de alguma coisa? Ela quer te agradar. Ela acha que você é merecedora, mas a mulher tem essa dificuldade. Numa outra oportunidade, quem sabe, eu marco outro workshop para a gente falar sobre isso. Está enraizado na mulher. Entendeu? Até a questão do elogio, né? Do elogio é receber, não consegue receber elogio, né? Exatamente. Você tá bonita. Nossa, mas hoje eu não... seu cabelo tá... nem lavei o cabelo. A mulher sempre fala, eu não lavei o cabelo hoje. Que blusinha bonita. Nossa, paguei R$10. Depreciando, né? Depreciando o elogio. Então, tem que receber, né? A mulher tem essa tendência. Não essa tendência. Né? Eu dou até beijinho no ombro hoje. Você tá linda. Gratidão. Beijo no ombro, entende? Receba, gente. Não tenha. A gente tem o dom de se depreciar. E vocês vão entender por quê, né? Então, eu não consigo. Você nem tentou, né? Então, abandone essas crenças limitantes pessoal, entendeu? E essas crenças é o quê? O que eu penso sobre quem sou eu, né? Então, aprenda a dizer não. Eu vi que aí soltou o negócio de dizer não. E eu adorei essa foto, achei tão linda, porque dizer não é você fazer, é você casar com você mesma. Nossa, é libertador, né? É libertador. Porque a cada não que você diz para o outro é um sim que você diz para você. Que a cada sim que você diz para o outro é um não que você diz para você. Você não é obrigada a carregar o mundo nas costas. Não, hoje eu não estou bem, eu não posso ficar com os meus netos. Tá, tudo bem. Hoje eu não estou bem, amor, eu não quero sair, estou em casa. Um dia meu marido chegou todo empolgado, mas foi um dia que eu trabalhei, eu atendi de manhã, de tarde, de noite. E o meu trabalho, gente, por mais que eu fique sentada, acho que para quem vê de fora, acho que eu não canso porque eu estou sentada. Mas eu canso a mente, e a mente cansa muito mais do que o corpo. A mente, porque eu trabalho com energia. Eu estou aqui conectada com 14 energias diferentes aqui. E eu abraço isso, então isso cansa. Aí eu estava jogando no sofá, eu e o Heitor. Aí meu marido, vamos sair. Mas vocês não estão... Meu marido nunca chega feliz para sair. O dia que ele chegou, eu falei, amor, mas eu não tô. E ele ainda queria que a gente fosse andar, passear, caminhar na noite. Eu falei, eu não tô afim, amor.
E tá tudo bem. Falei, vamos pedir uma comida japonesa, vai. Ele ficou meio chateado, mas se fosse antes eu ia, cansado, eu nem ia curtir, porque eu ia mais reclamar do que aproveitar. Então não tem problema você dizer não. Se você não tá bem, não. Você não precisa carregar. E eu sei que tem muitas aí, algumas já ressignificaram, mas eu sei que muitas ainda não conseguem dizer não. Eu faço, me dá, sobrecarrega. Isso também é limitação. Medo de dizer não. Então, aprenda a dizer não. Eu tenho medo de dizer não, mas eu vou aprender, viu? Aprende. Eu preciso aprender. E tu vai aprender. Amém. Vai aprender. Deixa eu só... E aqui agora a gente falou sobre essas coisas mais pesada, né? O que é o medo. Agora a gente vai começar a ressignificar isso. Né? A gente vai começar a entender esse outro lado. Espera aí que eu vou compartilhar. Do porquê. E como a gente faz isso para a gente destravar. São muito difícil de dizer não. Convida a amiga, hein, Ana Parente? Você falou que tá com a amiga, deixa a amiga assistir também. Coloca o áudio aí, coloca aí no Viva Voz, né? Destravando o medo. Como a gente destrava o medo? Primeiro, aprendendo a se amar. Ter esse olhar para nós. Eu, mulher, eu me amo. Né? E como a gente consegue isso, gente? Sendo vulnerável. Segundo a Brené Brown, que é uma especialista em vulnerabilidade, eu amo ela, a vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza, mas é a melhor definição de coragem. A gente acha que ser vulnerável é algo ruim, né? Eu não gosto de me expor porque eu vou ficar vulnerável. Mas você ser vulnerável é você ter coragem para ser diferente. Então, eu vou falar para vocês, tenha coragem. Coragem, em latim, vem de cor, que significa coração. Né? É a definição original, é contar a própria história. De quem você é, com todo o seu coração. É simplesmente ter coragem de ser imperfeita. Porque nós somos imperfeitas. E nós precisamos assumir a nossa imperfeição. Temos que ser gentil com a gente. Para depois a gente ser gentil com o outro. Como a Karina falou, né? Você tá bonita. Seu cabelo tá lindo. Tá sujo. Para com isso. Seu cabelo tá lindo. Nossa, você gostou? Gratidão. Agradeça. Né? É abandonar quem você deveria ser. Porque as crenças, que sejam as crenças hereditárias, as crenças pessoais, as crenças sociais e outros tipos de crença que existem, faz com que você comece a ser alguém que a sociedade quer, não quem você é de verdade. A Karina, muitas vezes, ela não conseguia falar não, a Karina era tímida, porque para não desagradar o outro, ela ficava quieta. Porque o dia que ela tentou falar, cortaram ela, expuseram ela. Então, ela não teve coragem. A Karina deixou de ser quem ela é de verdade. Hoje, essa é a versão da Karina. Durante anos, ela viveu uma versão compactada ali, que era o aceitável para ela não se machucar. E quantas de nós não vivenciamos isso? Para agradar o outro. Eu não vou falar isso porque eu vou... Não. Quando você é você de verdade, você não só melhora o outro, você melhora você como todos ao seu redor. Tá? Seja a primeira a se arriscar, sem medo. Eu quero fazer esse curso, eu faço. Eu quero viajar, eu viajo. Mas você vai sozinha? Vou. Por que não? Mas eu não quero. Entendeu? Ter coragem. Né? Ô, Kátia, Tenham... Opa, fala. Deixa eu só falar um negocinho. Isso tudo que você falou faz sentido. Depois que a gente vai aprendendo, né, igual você falou, não sei se é a palavra certa, ressignificando isso, né, deixando de fazer os velhos hábitos, né, e começando a fazer hábitos novos, que é o correto, né? É libertador e é assim, você se sente até melhor, né? Eu acho que você se sente até melhor. Com certeza. Você vê a mudança, é nítido. Pelo menos eu percebi isso. Foi libertador, me sinto mais leve, não tem problema nenhum. Exatamente. Sou uma pessoa muito bem resolvida. Como essa foto aqui. Coragem de ser imperfeita, do jeito que você é. Você é linda do jeito que você é.
né? Ai, a gente é perfeito. Não existe ninguém perfeito. Todo mundo tem alguma coisa ali que alguém não vai gostar, nem você mesmo. É saber aceitar, gente, as suas imperfeições, quem você é, seus pontos de melhoria. Eu preciso melhorar isso. Eu sou muito nervosa, sou muito estressada. Eu sei que eu sou estressada, então eu preciso melhorar isso. Como? Autoconhecimento. Autoconhecimento é conhecer a você mesma, assim como você conhece o outro. É você se olhar no espelho e falar, eu sei quem é essa mulher, eu sei do que ela é capaz. Eu sei aonde ela pode chegar, mas até hoje todo mundo me limitou e disse que eu não podia. Ah, por quê? Porque eu tô velha demais. Ah, porque eu sou jovem demais. Não posso, eu posso sim. Eu posso e devo. Tá aí, gente, centenas de mulheres que eu treinei, que são as grandes heroínas. E falando em heroína, eu vou trazer aqui, a Karina já deu um testemunho aí, né? Nem coloquei lá no cronograma, mas ela já deu, é uma treinada minha, a gente treina aí já tem uns 3 anos, mais, a Karina está comigo desde o início. Eu não posso lançar um produto, lá vem ela. E ela está sempre ali. Por quê? Porque o desenvolvimento, gente, é um processo. Dia após dia. E você só vai crescendo. Então, eu vou chamar agora a Simone, né? Para contar um pouquinho de como foi esse treinamento que ela teve comigo, para vocês entenderem que aqui a gente traz gente de verdade também, que não é só ladainha que eu estou aqui falando aqui com vocês, tá? Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Tudo bem com vocês? Que delícia, né? De sexta-feira estar aqui. Então, eu sou a Simone, eu estou em Ribeirão Preto, eu tenho 47 anos e eu trabalho também como mentora de produtividade, né? Treinada pela Kátia. Eu trabalho, então, transformando mulheres ocupadas em mulheres produtivas, né? E eu conheci a Kátia em março, aqui agorinha, de 2022, através de uma amiga que a gente tem em comum, né? E eu fui procurá-la porque eu estava passando por uma transição de carreira e que eu comecei, né, como todo mundo começa, muito motivada, achando que dava conta de tudo, que ia dar tudo certo, mas aí, de repente, eu me vi totalmente tomada pelo medo, né, querendo desistir do grande objetivo que eu tinha. Mas eu não sabia que tudo aquilo que eu estava sentindo era um medo, né? Eu tinha um monte de desculpas, eu falava que... E eu achava, né, como a Kátia falou, que todas aquelas desculpas eram verdades verdadeiras, sabe? É verdade esse bilhete? Então, eu estava acreditando em tudo que a minha mente estava me falando. E aí, conversando, né, com a Kátia, eu resolvi, né, entrar para a mentoria dela, eu percebi que era medo mesmo que eu estava sentindo, né? E agora a gente está no segundo ciclo de mentoria, né? São 5 meses. E o meu destravar do medo foi enorme, né? E chega a todas as pessoas que me conheciam antes veem a minha mudança. E isso mudou todos os aspectos da minha vida, não foi só a minha vida profissional. Né? Eu tive uma evolução que eu tenho certeza que sozinha eu não iria conseguir, mesmo porque eu teria desistido lá atrás. Né? E ela me fez entender como que eu consigo superar o meu medo. Né? Eu tenho muita gratidão por essa conexão que a gente teve através de outra pessoa, né? E ela falou, né? Eu tinha medo, né? Eu estava começando a empreender, mas eu tinha medo de vender meu produto. Eu tinha medo da desaprovação das pessoas, porque eu trabalhei durante mais de 20 anos na área administrativa. Então, eu estava sempre atrás da mesa e nunca aprendi a vender. E eu fiquei imaginando, né, que seria impossível agora aprender, né, a fazer vendas. E eu realmente, lembrando, né, das características lá do passado, eu já não fui para vendas uma certa vez que eu tinha sido convidada, por medo, eu preferi ficar atrás da mesa, né, eu tinha medo de vender, eu tinha medo de falar do meu trabalho, eu tinha medo de colocar preço, eu sou aquela pessoa que ela falou que queria cobrar bem baratinho, ou então eu queria fazer de graça,
E na semana passada, né, e eu até, né, quero até frisar isso, que eu pedi para ela para estar aqui hoje, porque na semana passada eu tive uma experiência muito marcante, que eu fui para uma reunião, né, que uma possível cliente, e dessa vez eu fui totalmente despreocupada com a questão da venda, né, de preço, foi muito, muito leve, assim, foi um encontro que eu tive com essa mulher, né. E eu falei o meu preço, eu falei sobre o meu trabalho, eu vi, né, o que ela precisava, o que ela queria, e a gente fechou, foi tão leve, que a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa foi realmente mandar mensagem para a Kátia. Eu acho que eu consegui, né? Eu tenho certeza que dessa vez foi diferente, porque o meu coração estava diferente daquele medo do julgamento, o medo da frustração, o medo de não ser suficiente, o medo da opinião dos outros, né? Eu não senti mais isso dessa vez, né? E foram 5 meses, né, de uma grande transformação. E então, o que eu queria deixar, assim, para vocês, né, e teve outras pessoas também, né, que falaram, é que, na verdade, nunca é sobre o outro, sobre a circunstância ou sobre qualquer outra coisa. É sobre nós mesmos, né? É a gente conhecer o nosso coração e acreditar totalmente que a gente merece o melhor, né? Que é essa grande dificuldade que a gente tem. E hoje eu acredito que o meu trabalho vale sim o preço que eu falo para as pessoas que ele vale, né? Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho muita gratidão pelo trabalho da Kátia e principalmente pela pessoa que ela é, tá? Não é fake esse sentimento, não, mas será que comigo vai acontecer? Vai acontecer com você também, esse destravar. Gratidão a todas, viu? Espero que tenha sido bom para vocês me ouvir e acreditar que uma pessoa comum como vocês conseguiu, tá bom? Obrigada, uma ótima noite para vocês. Oh, gratidão, Simone, por esse testemunho, por esse depoimento. Mas só fala aqui para matar a curiosidade das meninas. Quando você me conheceu, qual foi o valor que você estava vendendo no seu processo? E quanto você vende hoje? Eu estava vendendo a R$250. E quanto você vende hoje? 2.500. Só isso, gente. Só isso. Parabéns, Simone. Quando ela falou para mim, eu caí, eu falei, você vai acabar com a nossa área. Uau, parabéns. O nosso trabalho, porque eu estou formando, olha como é lindo esse negócio. Eu estou formando. A Simone é minha mentorada, eu ensino ela a ser o que eu sou. Ou seja, ela não é minha concorrente, né? Tudo que eu sei, eu estou ensinando a ela. Entende? Eu só quero que ela seja uma aliada para conseguir atrair mais mulheres como vocês, porque eu sozinha não consigo. Tem muita mulher para se destravar. Então, você realmente entender o seu valor, porque ali não é questão de, ela está cobrando um valor mais caro, 10 vezes mais caro. Não, ela entendeu o valor dela, a importância dela na vida dessas mulheres. A gente entender que a gente está aqui, claro, a gente tem um trabalho, a gente vai vender, vai. Mas a gente tem que mostrar para vocês que a gente tem muita coisa para agregar de valor e que esse investimento que vocês fazem é pequeno perto da vida que vocês têm de volta. Uma nova vida, né? Porque não é de volta, né? É uma nova vida, uma nova versão de vocês. E agora, eu vou trazer uma outra pessoinha maravilhosa também, que vai dar um testemunho internacional aí para vocês, que é a Viviane Macedo. Kátia, deixa eu só falar uma coisinha. Eu tenho que sair, porque eu estou com gente aqui, tá? Mas eu quero agradecer a oportunidade. E eu vou dizer uma coisa para vocês: não percam oportunidades, que às vezes elas demoram para voltar, tá bom? Um beijo. Beijo, sim, gratidão. Palavra agora com você, Vivi. Oi, pessoal, boa noite. Bom, eu já estou fazendo um trabalho com a Kátia já há 6 meses, e eu vou falar para vocês que isso eu devo à minha mãe, a Sônia, que está aqui, né? Que ela foi a minha mãe trocínio,
porque eu estava sem renda, e eu não queria pedir nada ao meu marido, porque eu queria me ressignificar, né? E assim, dizer para vocês que a mentoria, ela já faz você ter muitos ganhos, né? Pois ela transfere o conhecimento e ajuda você a colocar o seu conhecimento na prática. E com isso a gente consegue agilidade na implantação, né? Bom, vou contar um pouco para vocês da minha história. Depois da pandemia, eu me mudei para o Canadá. E eu fiquei um pouco perdida para implantar os meus novos objetivos, ainda mais com uma nova língua que é o inglês. Eu vim para cá do zero, gente, vim sem falar nada. Então, eu fui em busca de ajudar a me realinhar com a minha energia e com o meu propósito, né? Porque nisso eu estava um pouco perdida. Meu objetivo inicial com a Kátia era justamente mudar a minha situação. Era justamente eu conseguir uma remuneração no meu novo país, e com esse trabalho eu já comecei a trabalhar em home office, como coordenadora de projeto social, num projeto chamado Carioca sobre Rodas, mesmo aqui no Canadá. E ainda está surgindo outros ganhos, eu também trabalho com mídias sociais, né? E está aparecendo outras oportunidades que estão se fechando agora. Bom, essa mentoria, ela me resgatou, e quem quiser também até conhecer um pouco da minha história, pode acessar o site www.ciavivianemacedo.com. Lá vocês vão poder conhecer um pouco da minha história e do meu trabalho. Às vezes, o trabalho de mentoria, ela pode fazer você virar a chave da sua mente. Você pode mudar tudo. Tem muitas oportunidades que nós não conseguimos enxergar sozinhas. Eu comecei a iniciar a minha jornada do meu reconhecimento e a minha descoberta profissional e empreendedora há 6 meses atrás, né? Eu tinha muita dificuldade de falar no meu nome, de falar do meu trabalho. Eu lançava os produtos, mas esquecia da minha base, né? E eu quero conquistar muito mais, pois eu quero ser protagonista da minha história, da minha própria vida. E só uma observação, tá, gente, que não vai dar tempo de vocês verem agora, eu tenho uma deficiência também, pois isso não me limitou, né? Eu fui pentacampeã de dança esportiva em cadeira de rodas e eu não sabia o que fazer com esse conhecimento. Eu estava perdida. E aí, com esse trabalho que eu fiz com a Kátia, eu me resgatei, eu me empoderei e agora eu estou realinhando a minha marca, que é a Cia Viviane Macedo, que é o meu nome. Eu tenho muito orgulho de ser uma pessoa com deficiência que está protagonizando a sua própria história no mundo todo, né? E isso, para mim, foi requerido muita coragem, né? Porque a gente já chama atenção... e a Karina, que também é culpada disso, né? A Karina que me apresentou a Kátia, mas a Karina não me apresentou a Kátia, não foi indicando, foi através da transformação dela. Eu acompanhei muita transformação dela. E foi através do realinhamento que ela deu no grupo, a postura dela. E olha que a gente nem se conhece, né, Ká? Pessoalmente, a gente só conhece pela internet, mas a gente é tão amiga, que eu vi através do exemplo dela. Aí eu falei, essa garota tem alguma coisa, ela tem algum segredo, qual que é? Aí ela pegou, me chamou para assistir uma palestra como essa aqui, no início do ano, para conhecer a Kátia. Eu falei, é isso que eu preciso. É disso que eu preciso para me encontrar. E foi isso, gente. Tô indo. Parabéns, Vivi. Gente, a Vivi é fantástica. Eu sou fã, porque eu sou dançarina também, cadeira de rodas, mas ela é pentacampeã, gente, de dança e cadeira de rodas. E assim, ela é uma pessoa extraordinária. E assim, como ela disse, a mentoria, ela te dá os caminhos, né? Ela dá os caminhos para você ser quem você é. E a Vivi tem uma bagagem enorme. Hoje eu sou amiga, tenho o privilégio de ser amiga da Vivi, mas assim, eu já conheço o trabalho da Vivi, e a gente não se conhece pessoalmente, detalhe. Eu conheci o trabalho da Vivi pelas redes sociais, né? YouTube, que ela já representou o Brasil, né? A gente, cadeira de rodas, fora, internacionalmente também.
E assim, tenho certeza que agora ela vai explodir como Vivi Macedo, porque o mundo precisa conhecer melhor, né, Vivi, a sua história. Com certeza você vai explodir. Show. Ela é linda! Também conheço a Vivi só de internet, só pelas lives. Olha a tietagem aqui. Parabéns, Vivi, você arrasa também, hein? Faz o nosso papel aí. Eu agradeço a Karine e a oportunidade de ter colocado. Eu aprendo, a gente pensa assim, mentoria é uma troca, treinamento é uma troca. Assim como eu dou muito, eu recebo muito de cada uma das minhas treinadas. O legal é que nós crescemos juntas. Tem aqui a Verônica também, que faz parte do mesmo grupo que a Vivi tá. E gratidão a Sônia, a mãe Trocínio, né? Que se não fosse um conjunto aí, eu não teria trabalhado essa mulher maravilhosa. E ver o desenvolvimento de cada uma delas, gente, é que vale essa minha profissão, né? Então, a gente já está finalizando aqui. Fiquem, porque no final eu vou fazer uma indução de despertar o poder de vocês sensacional. Então, fiquem aí, já estamos chegando no final, mas eu tenho uma oportunidade. Mude por você. Não é porque o meu marido, o meu filho, é por você. A decisão da mudança tem que vir por você. Eu achei legal. A Vivi já chegou com uma decisão. Eu não vou pedir para o meu marido, que eu preciso ter a minha renda. Ah, mas ela pediu para a mãe. Não, mas o objetivo dela era entrar. E aí você vai atrás do quê? Das ferramentas. E ela foi, porque o importante é você tomar o quê? Ação. No passado, lá em 2019, quando eu tive o meu filho, o Heitor, eu não sabia quem eu era, eu perdi minha identidade. Sabe quando você se olha no espelho e não sabe quem você é? Eu não me enxergava mais. Quem sou eu? Eu não me enxergava. Eu via uma mulher que não conseguia sair do sofá. Eu acordava, ficava nas redes sociais, tinha parado de trabalhar, a gente tinha fechado a nossa empresa, né? E eu, caramba, eu sou farmacêutica formada, especializada, tenho graduação, pós-graduação, né? Sem adestramento, eu montei uma empresa de adestramento de cães no zero. E o que eu estou fazendo com a minha vida? Aqui, sentindo dó de mim mesma, a vítima. Meu marido falava, Kátia, cadê aquela mulher? Eu não conseguia. Porque eu tinha mudado numa fase da minha vida. Eu virei mãe, era uma novidade para mim. Eu tinha medo. Tinha medo. Eu dormia colocando a mão no narizinho do meu filho para ver se ele estava respirando o tempo todo. Né? Eu tinha medo de não ser uma boa mãe. Eu tinha medo, né, de não saber fazer as coisas. Eu tinha medo, e esse medo carregou e mudou a minha personalidade. Até que um dia eu conheci uma pessoa que era uma treinadora, né, uma coach, e eu descobri que eu estava num estado de tristeza profunda e não conseguia agir. E ela me resgatou. Ela foi a ferramenta que me fez enxergar nada mais, nada menos que a Kátia. E não a Kátia antiga, uma Kátia melhor. E foi tão bom o programa, o processo que eu passei com ela, que eu falei, tá aí. Não quero mais ser farmacêutica, não quero ser mais adestradora de cães, vou ser coach. Não tinha um ponto no bolso. Uma formação de coach, só para vocês terem noção, é R$6.000. A primeira formação, tá, gente? Mas eu quis fazer. Então, eu fui atrás de, como a Vivi, ferramentas. O que eu sei fazer? A minha coach me direcionou. Eu sei adestrar. Resgatei a empresa, fui adestrar. E cada dinheiro que a gente recebia do adestramento, meu marido, junta para você pagar a sua formação. É isso que você quer? Porque ele ficou bem, porque eu voltei de novo. Como a Simone falou, a gente não cresce profissionalmente, a gente cresce pessoalmente, a gente cresce no relacionamento. Mãe e filho, marido e mulher, amiga. Eu era ausente com as minhas amigas, eu tinha esquecido de mim, literalmente. Então, eu voltei. E me formei, e consegui a primeira, a segunda, a terceira. Hoje eu tenho mais de 10 formações e especializações dentro da área de desenvolvimento humano. Como vocês viram, para quem viu logo no início. Hipnóloga, consteladora familiar, coach, treinadora, palestrante e, finalizando, escritora. Né? Então, mude por você. Então, a oportunidade que eu tenho para vocês hoje é o que eu chamo de Programa Despertar da Fênix, que também é o nome do meu livro, que é o livro que eu publiquei. Por que o Despertar da Fênix? O que é a Fênix? Vamos falar um pouco de metamorfose. Né, eu vou falar de 3 tipos de metamorfose. A primeira, a metamorfose da borboleta. Ela é uma larva que entra num casulo, mas esse casulo passa por tantas tormentas, né?
tá ali vento, tem risco de um bicho pegar, levar embora, mas ali, para depois sair uma linda borboleta, né? O despertar, né? Uma nova vida, uma nova versão da larva para uma linda borboleta. E eu amo borboleta, porque eu amo essa coisa de metamorfose. Aí a segunda é a águia, que vai na montanha mais alta e começa a se refazer. Ela tira o bico, ela tira as asas, ela tira as unhas, e tem um processo longo de 6 meses até crescer tudo de novo. Ela passa por várias tormentas para dar aquele grande voo da águia, que a gente chama o voo da vitória. E a fênix, que é essa ave que vem e recende e renasce das cinzas, das chamas, com um poder infinito. A fênix é muito forte, ela carrega intensidades, ela sobrevive a grandes tormentas na vida. O meu livro, O Despertar da Fênix, é um treinamento, eu falo que é um presente, é um guia de vida para vocês. São 12 capítulos onde eu cito histórias de grandes mulheres, a Karina é uma delas, que eu cito lá, né? Tem a história da Karina, e de todas, e de 10 mulheres que foram treinadas por mim, e cada capítulo tem um treinamento. E eu transformei este livro num programa, um programa vivencial de desenvolvimento pessoal e profissional. E eu vim trazer essa novidade para vocês, né? Estou lançando aqui pela primeira vez nesse workshop. Então, o que a gente trabalha isso? O autoconhecimento. Eu vou ensinar vocês a conhecer vocês de uma forma como vocês nunca conheceram na vida. Tá? Autocuidado, você ter esse cuidado com você mesmo. Porque nós, mulheres, aprendemos a cuidar de todo mundo. Menos de si próprio. Não é verdade? Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente... vocês sabiam que a gente não tem o dom de ser mãe? Nós aprendemos a ser mãe? Quando a gente ganha a nossa primeira boneca? Por que o homem não tem o instinto de pai? Quando a gente engravida, ele só acha que é pai quando ele pega o filho no colo. Porque ele não tem uma boneca. A nossa mãe ensina a gente a cuidar da boneca como se fosse um filho. Ali começa o nosso treinamento de ser mãe. Depois disso, a gente ganha, né, casinha, a gente cuidar da casa, do lar. Aí a gente cuida dos irmãos, outro cuidado de filho. Aí a gente cresce, tá, moça, agora você vai se maquiar, minha filha, vai se cuidar. Para quem? Para o futuro marido. Qual foi o momento que nossas mamães nos ensinaram a, filha, vai cuidar de você, para você ser uma grande empreendedora, uma empresária de sucesso, para você saber se virar sozinha. Mas não é culpa da nossa mãe. Isso vem das nossas raízes. Mas hoje, eu convido a você a ter esse cuidado com você mesma. E hoje eu vou ser a sua mãe fictícia, né? Ensinar vocês a cuidar de vocês. Né? Autoaceitação. Se aceita. Oi, fala, Lid. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu sei que não tem nada a ver com o assunto. Mas já que você está falando tudo isso, eu não sei se tem como trabalhar isso. Eu sempre fui menina assim, moleca assim, sabe? Menina, minha mãe falava que eu parecia menina macho. Porque eu nunca gostei de boneca. Sempre gostei de carrinho, sempre gostei de trepar em muro, de brincar muito com menino, né? E eu não quis ter filho, mesmo trabalhando com criança. Isso é um problema? Nunca tive vontade de ser mãe. Mas isso é uma coisa sua. Você é feliz do jeito que você tá? E eu falo muito isso nas minhas palestras. Por isso que eu falo autoaceitação. Aceito disso eu fui moleca. Eu gostava de brincadeira de menino. E hoje eu vejo que as brincadeiras de menino faz eu brincar com meu filho. Trouxe uma outra tendência. Eu era molecona também, a pessoa meio que desconfiava, às vezes, porque eu não gostava, não tinha vaidade. Hoje eu sou vaidosa demais. Mas tudo isso é o nosso percurso. Se um dia você quiser ter filho, pode ser alguma coisa que teve lá, né? Não sei como é que foi, o que você tem sobre relacionamento, sobre mãe e pai. Eu conheço pessoas que não querem ter filho, por quê? Porque vivenciaram um lar onde o pai e mãe brigava, onde eles viram muitos conflitos, e hoje ela falou, não quero, porque na cabeça dela vai ter uma repetição na história. Eu não tive muito exemplo, não. Meu pai e minha mãe sempre teve um relacionamento turbulento, sabe? Entendeu? Bem turbulento. Então, se de repente, às vezes isso é uma condição que você tem hoje, pode mudar, dependendo do que foi trabalhado com você. Porque você vai começar a enxergar um outro lado. Lembra que eu falei da modelagem que nos bloqueia no futuro? Sim. Porque legal. É aquele negócio, eu não quero ter filho, mas você nem sabe como é ter um filho. Não é verdade? Imagina. É a emoção. E eu era uma molecona, moleque mesmo, mas eu sempre quis casar e ter filhos.
Entendeu? Sei. Então, a gente vem e traz raízes, mas isso é modificado, que é isso que eu estou falando. Porque você vai descobrir coisas, você vai começar a descobrir fatores que você vai entender os porquês. E com o tempo você vai modelando e mudando. Né? Eu trabalhei mulheres que acabaram se divorciando no meio do processo, porque viram com o casamento, por quê? Ela tinha na cabeça dela que casou, tinha que ficar presa ao casamento, mesmo se fosse infeliz. E quando ela descobriu quem ela era de verdade, não, você não é mais para mim. Né? Então ela tomou isso para ela. Mas quantas pessoas não ficam presas num relacionamento falido? Sim. Ou porque as pessoas vão falar, eu vou ser uma mulher divorciada. Não, é a sua vida. Ou a questão da religião, né? Ah, é porque Sim, casou é tem muito disso. Eu não entrei nesse fato, mas religião é uma crença limitante, mas eu não entrei porque é polêmico demais. Eu discuto isso dentro do processo, porque aí a gente vê, porque tem gente que é limitada por causa de religião, né? Sim. Também. Então, aí você acaba o quê? Que eu falo, morta em vida. Porque você vive uma vida infeliz. Você vive num relacionamento de abuso. Eu trabalhei uma que estava no relacionamento abusivo, também é uma que eu conto história no livro. Né? Relacionamento abusivo, mas ela não enxergava isso. E hoje ela é uma mulher, nossa, maravilhosa, ela tinha conflito com a mãe, hoje, nossa, até a Karina viu, né, a gente se emocionou com ela, falando com a mãe dela, porque ela não tinha um relacionamento bom com a mãe. Ela ressignificou isso. E a mesma coisa é a mamãe, que eu já fiz ressignificar e ter um relacionamento bom com a filha. Porque a gente precisa entender o processo do porquê nós somos assim. É verdade. E esse é o processo que a gente vai ter. Ser mais produtivo, né? Gerenciar o seu tempo, sendo mais produtivo, porque às vezes a gente tem aquele monte de ocupação, se atrapalha toda ali no meio do percurso, porque não sabe lidar com o próprio tempo. E a autorresponsabilidade é você trazer para você que tudo que aconteceu na sua vida teve, sim, reações externas, mas as decisões vêm de você. E quando você traz isso para você, é a sua primeira libertação, a sua mudança. Né? Então, como isso vai funcionar? Ó, pulando ali, pulando ali, pulando ali. São 8 encontros, serão 2 meses que nós vamos estar trabalhando, uma vez por semana, com dia e hora marcada, né? Que todas as minhas clientes têm os seus horários, os meus grupos têm os seus horários. Será online, assim, por essa ferramenta, né? Vocês terão disponibilidade, porque eu vou gravar todos os encontros para vocês assistirem, reassistirem, colocar em prática. É um presente que eu vou dar para vocês. A gente vai ter um grupo separado, que é o nosso grupo de reconexão, onde eu já vou estar trazendo conteúdo, vai estar falando, mas eu vou poder estar se expondo, vou estar colocando o recado. Será a duração 1h30, 2 horas, dependendo da ferramenta que a gente vai trabalhar. E é em grupo. Né? Esse programa é um trabalho que nós vamos fazer em grupo. Por que o grupo? Porque mulheres, né, empoderam outras mulheres. A Viviane, ela está num grupo, ela tem um trabalho comigo em grupo, ela tem um trabalho comigo individual e ela tem um trabalho comigo de casal. Ela gostou tanto do trabalho, gente, que não quer me largar, fechou vários processos ali comigo. E o de casal é legal, porque o que eu trabalho, né, produtos individuais, produtos de casal, né? E produtos em grupo. Porque o casal é o último produto que eu lancei. Porque muitas vezes a mulher se desenvolve e o marido fica. E quando os dois trabalham junto em conexão, os dois crescem juntos. Então, eu também tenho esse trabalho aí, mas não é sobre isso que a gente veio falar. Então, qual é o valor? O quanto vale o despertar da sua vida? Né? O quanto vale vocês que estão aqui, que ficaram até o final? O quanto vale para vocês dar essa virada de chave, assim como a Vivi, como a Karina, né? Tem uma quietinha aqui, que é a Verônica, que também faz parte, mas ela é assim mesmo, ela é mais quietinha, né? Mas ela é quieta. Boa noite, pessoal. Ela aí, né? Que também é uma fênix, né? Quanto vale essa transformação? O valor do investimento, gente, é um lanche do McDonald's, ou uma pizza, nem uma pizza, eu pago R$60 uma pizza aqui, sem taxa de entrega, né? Por mês, 12 parcelinhas de R$ 52,27, ou valor à vista de R$ 497. Ah, eu quero pagar à vista, é só fazer o Pix, senão no cartão de crédito, né? E essa é a oportunidade da virada de chave, de você, pelo menos, destravar e sair de onde você está, quebrar esses medos. Porque as meninas já sabem, as que estão aqui, desde a primeira sessão a gente já tem resultado. Parece que assim, será que eu tenho jeito? Tem, todo mundo tem jeito. Eu já peguei
clientes com situações de estarem na cama, depressivas, e pararem até de tomar medicação. Né? Elas pararam de tomar medicação porque elas decidiram, sem precisar falar com a terapeuta. Como a Karina falou, cada um tem seu papel. Não estou desmerecendo o terapeuta, porque ele tem um papel fundamental na área de terapia, mas qual é a diferença do terapeuta para o coach? O coach faz você entrar em ação. Se você quer mudar, você muda, porque eu faço você, aquela famosa frase TDB, tirar a bunda da cadeira. Que a gente tem exercício, a gente tem tarefa, não tem como você pegar e falar, não, eu não consigo. Consegue, todas conseguem. A Vivi, a Karina, são pessoas com deficiência, só que a deficiência maior que a gente tem não é no corpo, é na mente. Então, quando você trabalha a mente, hoje elas são, né, são as senhoras da mente delas. Então, hoje ninguém fala para ela, não, você não pode. Pode sim. Tô mentindo aqui, meninas? Pode sim. E pode tudo. Então, para quem adquirir o programa, até o programa, vocês vão ganhar uma sessão individual comigo. Uma sessão individual, esse bônus, só a sessão, ó, o programa é 497. Essa daí vai ser uma sessão onde vai estar eu e você, bate-papo, nós duas, né? Só essa sessão eu cobro R$300, que é o avulso. E quem quiser também vai levar o livro Despertar de uma Fênix a preço de custo. Dentro da livraria lá, da editora, custa R$60,62. Comprando e falando para mim, comprou o programa, eu vou liberar um link onde vocês vão tirar. Eu não vou receber nada pelo livro, só a editora vai ganhar só, né? Só a editora, vai sair por R$31,62, é preço de custo. Eu não vou receber nada, porque vai ser um complemento para o treinamento que vocês vão ter, certo? Mas aí, quem quiser adquirir até segunda-feira esse programa, não vai ganhar uma, e sim 2 sessões individuais. E mais uma análise comportamental. O que é análise comportamental? Então, já são 2 sessões, já são R$600, mais uma análise que custa R$500. É uma análise de perfil, que é uma das minhas especializações. Essa análise de perfil que eu faço para a empresa ou para algumas pessoas à parte, ela custa R$500, que eu vou traçar o seu perfil comportamental. Tá? E o livro, O Despertar da Fênix, a preço de custo. Kátia, nesse momento eu não consigo entrar no programa, né, por alguns fatores, isso e aquilo. Então, não deixe de sair do lugar, porque se você ficou aqui até agora, é porque você quer alguma coisa. Então, o livro, O Despertar da Fênix, você pode adquirir ele na plataforma por R$60,62. E aí eu vou estar disponibilizando o link para vocês do livro e o link para quem quer participar e entrar, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês, né? Supere as suas crenças limitantes, né? Desperte o poder que existe dentro de vocês, né? E como a Karina falou, a Vivi e até a Simone, às vezes a gente não consegue sozinha. Eu nunca ia conseguir virar essa chave sozinha. Porque a gente é incapaz? Não. Eu poderia até conseguir, mas ia levar muito tempo. Mas na vida a gente precisa, e eu sei o que é importante você ter um mentor de vida, que é o meu trabalho, de fazer você virar essa chave. E aí, não tem essa, viu, de parente, porque o parente eu vou tratar diferente, a Karina sabe disso. É profissional, então, tia, fique à vontade para fazer esse trabalho, se desejar, porque eu sei o quanto a senhora tem valor e tem limitações aí, e vai explodir, porque eu sei de seus desejos, e ainda não vi esses desejos acontecerem. Então, tá na hora de virar a chave aí vocês. Eu já trabalhei a minha tia, já trabalhei a irmã, já trabalhei até a minha mãe. Minha mãe mudou bastante. Eu perdi meu pai durante a pandemia e o trabalho que eu fiz com elas foi tão importante que elas tiveram uma resiliência tão forte para poder estar passando pela morte do meu pai. Todas nós, né? Dessa compreensão até da morte, do porquê de tudo isso e se fortalecer. Né? Então, até a Vivi fala para mim, se o santo de casa faz remédio, é porque santo de casa, né, faz remédio, não é bom, né, Vivi? E eu consegui isso, então, imagina o que eu posso fazer pelo outro. Né? Então, agora, né, então, eu vou deixar o link lá, quem quiser, de repente, quiser perguntar alguma coisa, meu telefone está lá no grupo, pode me chamar no particular, quiser saber mais sobre o programa, como funciona, sobre o livro,
Aí eu vou disponibilizar lá para vocês, tá? Se de repente, eu não tenho cartão de crédito, vem conversar comigo que a gente vê uma outra condição, tá? Também, só se você tiver vontade, se você realmente quer de verdade, então dê o primeiro passo. É só isso que eu falo para vocês. Então, agora, eu vou fazer uma dinâmica com vocês, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, para a gente se conectar com o poder. Essa, eu tomei para mim, né? Foi a Karina, ela fez essa indução, minha irmã, e eu fiz ali uns ajustes, incluí ali, eu peguei para mim, eu dou e finalizo todos os treinamentos. Porque é bem... que pena que a sua sogra saiu, Vivi. Eu acho que ela deve ter caído e não soube voltar. Estou tentando falar com ela aqui para ver se ela volta. Aí eu vou fazer essa indução aqui para vocês. Então, eu só peço para vocês que relaxem. Peraí, gente, deixa eu achar aqui. Aí eu perdi, aqui. Aí, vamos relaxar e vamos despertar esse poder que existe em cada uma de vocês. Vou colocar uma música aqui. E aí, vocês só fechem os olhos e sintam, tá? Começar aqui. Pode fechar os olhos. Peraí que eu preciso achar aqui. Tá. Aqui. Tá dando para ouvir a música? Show. Desperte o seu poder e acredite em você. Você sabe quem é você? Você sabe a força que você tem? O que mais você deseja? Qual é o seu maior sonho? O que você está fazendo para realizá-lo? Aonde você está agora? Aonde você quer chegar? Olhe para dentro de você e viaje no seu interior. Olha quanta vontade aí dentro. Coloque para fora todos os seus desejos. Desperte a sua vontade. Desperte a sua força. Desperte a sua coragem. Olhe para dentro de você. Olha que pessoa forte, poderosa, extraordinária que você é. Você é capaz de tudo. Você é incrível. Você pode muito mais do que você imagina. Nunca duvide disso. Olhe para dentro de você. O que você vê? Você tem um potencial ilimitado de realizar tudo aquilo que você deseja. Eu sei o quanto é desafiador às vezes, mas acredite, confie, persista, supere. Agora, vá até o seu sonho. Imagine você realizando ele. Imagine. Sorria. Sinta-se feliz com este maravilhoso momento. Quanta felicidade! Sim, você chegou aonde você queria. Sorria mais uma vez e agradeça este momento. Agradeça as pessoas que estão ao seu lado. Agradeça as pessoas que te apoiam. Agradeça a sua vida. Agradeça a sua missão. Ei, acorde. O mundo te espera. Extraia o melhor de você. Desperte o seu poder e acredite em você. Você é uma pessoa extraordinária. Você cria seu futuro neste momento, no agora. É caminhando que se faz o caminho e a caminhada começa agora. Para alcançar o futuro que deseja, você precisa começar hoje uma nova história. Pessoas de sucesso olham para o presente.
pois somente este é capaz de te ajudar a fazer uma nova escolha e aumentar as suas possibilidades. O passado serve apenas para te gerar novos aprendizados. Olhe para o seu presente se quiser alcançar o seu futuro como deseja, como sempre sonhou. Acredite em você. Gratidão, meninas. A chupeta tá quebrada. Amanhã compra outra. Tá, vamos ver se eu faço isso. Meninas, eu quero agradecer. Eu queria ver o rostinho de vocês. Quem consegue ligar a câmera para a gente tirar uma foto? É. Então, eu queria... Aqui, a Lídia. Aí, ó. Meu filho é assim, gente. Ele sempre chega no final. Quem me acompanha vê ele na foto com a cliente aqui. Mas quem não puder, tudo bem. Mas seria bacana. Olha, eu vi o rostinho de vocês. Quem sabe, né? As futuras fênix aqui. Né? Peraí. Quem aí não me segue, pode me seguir nas redes sociais. Kátia Vargem, oficial. Deixa eu só abrir aqui isso. Vamos dar aquele sorriso, essas mulheres empoderadas. X. A foto do crachá dos outros. Pena, né? A Chile não conseguiu abrir a câmera, né, Chile? Não consegui, Kátia. Então, meninas, o programa ele vai começar daqui a 2 semanas, então dá tempo de vocês se organizarem, né? Que eu falei, tem o bônus que vai ser até segunda, mas ainda vai ter o bônus, né? Que eu vou deixar aberto aí até sexta-feira. Então, decidam aí, conversem aí, vejam, né? Queiram conhecer mais o trabalho. Se quiserem, pode me chamar, pode vir conversar comigo, né? Para saber mais, para poder entender, porque muitas aí eu acho que é a primeira vez que estão aqui comigo, tá bom? Alguém quer se manifestar, alguém quer falar alguma coisa, como é que foi? Talvez que ficaram caladinha aí. Renata quer falar alguma coisa? Renata Viana? Quero Doritos. Já dou, já. Senta ali. Agora bloqueei. Oi, boa noite. Foi bom. Boa noite. Ouvi, nunca, algumas coisas nunca tinha ouvido. Foi muito interessante participar. Peraí, filho. Peraí, o momento vai pegar. Peraí, gente, falei. Ele ainda que demorou, né? Quem sabe ver que ele veio aqui antes até, né? Ô, Renata, Né, que bom que Vivi? você tá aí. Eu que chamei a Renata para participar, gente. Gratidão. Parabéns, Renata. Que Chile. bacana, bem-vinda. Eu que agradeço. Chile, quer falar alguma coisa? Vocês gostaram? Kátia, Fechar foi aqui, muito bom, viu? Eu amei. Nossa, muito bom mesmo, viu? Parabéns.